Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre comprovativo de morada. Certamente, se você pensa em vir para Portugal ou já está em terras lusitanas, ou precisou ou irá precisar de um comprovativo desse. Mas afinal, o que é? Quais os documentos necessários? Como conseguir? Enfim, informações no geral você acompanha aqui nesse vídeo. E a boa notícia já de cara é que normalmente esse comprovativo pode ser de várias formas, ou seja, até mesmo aqueles documentos que de rotina nós já temos em casa, como por exemplo, um comprovativo de pagamento de água, luz, já servem para que você tenha esse comprovativo, mas em outros casos você vai precisar de um documento oficial, ou seja, precisa ir até serviços públicos especializados para que te repassem esse documento e você possa apresentar por determinado fim que necessitar. Mas afinal, o que é o comprovativo de morada? Bom, como o nome já diz, é para que você possa comprovar qual é de fato o seu endereço e para que as autoridades tenham a certeza de que não ocorreu nenhum tipo de fraude. Por vezes é possível encontrar esse documento até mesmo no portal das finanças, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre o assunto. Em relação ao prazo de validade deste documento, normalmente não tem estipulado uma regra geral, mas o que nós notamos é que as autoridades, na maioria das vezes, acabam por indicar um período de no máximo 90 dias, ou seja, 3 meses para que se tenha uma maior fidelidade, ou seja, uma maior chance de veracidade. Mas ainda assim é sempre importante saber para o que você precisa apresentar esse documento e quais são as regras que esse determinado setor ou empresa, enfim, exige para que você faça então da forma mais correta possível. E nós podemos falar que é muito próximo, então, do nosso comprovante de residência no Brasil. Ou seja, neste documento nós precisamos ter dados fundamentais, agora trazendo aqui para Portugal o seu nome completo, o seu número do NIF e, principalmente, o seu endereço o mais completo possível, com o seu código postal, qual é realmente o local, o número, se tem algum detalhe a mais e, claro, a data deste documento, caso nós tenhamos essa necessidade, como eu falei anteriormente, em relação ao prazo de validade. E exceto para esses casos onde nós precisamos seguir algumas regras específicas, o restante, normalmente os documentos do nosso dia a dia mesmo são suficientes para poder fazer essa comprovação. São eles, por exemplo, uma conta de luz, de água, de gás, a internet, fatura de telefone, a declaração de residência que vai ser emitida por uma junta de freguesia, uma nota de liquidação do imposto de renda, certidão de domicílio fiscal, recibo de renda, um extrato de conta bancária ou até mesmo uma declaração de rendimento e carta de condução. E também não tão diferente do Brasil, para que normalmente nós vamos precisar desse comprovativo? Isso para que, se você precisa se programar e saber o que vai ser necessário de documentação, já esteja por dentro do assunto. Nós citamos então para procedimentos administrativos, ou seja, para realizar qualquer tipo de abertura de conta, inscrição em instituição de ensino, solicitação de documentos oficiais ou obtenção de um cartão de residente. Também para a questão de renovação de documentos, ou seja, renovar carta de condução, como algum outro documento que exija a apresentação deste comprovativo de maneira mais recente possível. Para atualização de informações, ou seja, se você precisa, junto a algum órgão público ou privado, relatar que você realmente está mudando de endereço e precisa então repassar o comprovativo atualizado. Citamos também, de maneira geral, para o processo de obtenção de nacionalidade portuguesa ou autorização de residência, solicitação do cartão do cidadão, passaporte ou outro documento, assinatura de contrato, por exemplo, de um apartamento ou uma casa que você vai arrendar, pedido de NIF ou também relacionado ao seguro social, pedido de crédito à habitação, inscrição de criança numa creche, então você precisa se organizar caso venha com filhos, e também matrícula em cursos ou escolas específicas. Pontos que nós devemos salientar. A questão de quais as alternativas aceitáveis caso não tenha um comprovativo de morada em meu nome. Por exemplo, uma própria declaração por parte do proprietário do imóvel que você mora, por exemplo, ou por parte da pessoa responsável
de fato, ou o nome que consta no documento de comprovativo. E isso muitas vezes é aceito e nós precisamos sempre confirmar, é claro, mas via de regra é uma boa saída para quem ainda não tem algum comprovativo no seu próprio nome. E outro ponto muito importante e que não custa lembrar é a importância da veracidade desses documentos, ou seja, que estes documentos não sejam falsos para não trazerem problemas legais. Então, o resumo do vídeo de hoje é que você sempre esteja atento às solicitações ou exigências específicas da entidade para a qual você precisa entregar um comprovativo de residência. Se tiver mais dúvidas em relação ao assunto, deixe um comentário aqui no vídeo e também, se interessar outros assuntos em relação à vida em Portugal, como funcionam os documentos, como é a rotina por aqui, enfim, tudo que você precisa saber sobre morar em Portugal, fique atento aqui na Nacionalidade Portuguesa que nós vamos ter o maior prazer em sempre lhe atender.